Presente. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Aloysio Pinheiro. Andréa Capriotti. Presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Jair Assaf. Josias da Juco. Presente. Karen Gaspar. Professora Mazé Favarão. Vereador Maluco Beleza. Presente. Rogério Lins. Valdomiro Ventura. Com a presença do nobre vereador De Paula, 14 vereador presente. De Paula não veio hoje? Tem gravado? Não tem nada? Não foi assim, não. 14? 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. 14 vereadores presentes, portanto, há número regimental para iniciarmos a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito ao nobre secretário, vereador Rogério Silva, que proceda à leitura da matéria do expediente. Correspondências recebidas. 5 ofícios do Ministério da Saúde informando liberação de recursos do Fundo Nacional para este município. 3 ofícios da Caixa Econômica Federal informando crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Projeto de lei de número 24 de 2014 da Prefeitura do município de Osasco. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e das outras providências. Projeto de lei complementar de número 5 de 2014, de autoria da Prefeitura do município de Osasco. Tudo não. Dispõe sobre a conversão e alteração de referências no quadro de cargos, funções e emprego públicos, altera tabelas de referências, concede pagamento de abono aos servidores. Projeto de lei de número 25 de 2014, do nobre vereador André Sacco, dispõe sobre a utilização de métodos naturais de combate à dengue no município de Osasco e das outras providências. Projeto de número 24 de 2014, de autoria do CAPES, Grupo de Ação de Promoção de Assistência Social. Indicação do nobre de número 2951 de 2014, nobre vereador Branco. Indica serviço de remoção de entulho e capinagem em toda a extensão da rua Deputada Ivete Vargas, no Jardim Elvira. Indicação de número 2958 de 2014, do vereador Claudinei Simão. Indica serviço de troca de tampa de boca de lobo na rua Antônia Maria de Brito, no Jardim Roberto. Indicação de número 2962 de 2014, da nobre vereadora Andréa Capriotti. Indica serviço de troca de tampa e limpeza da boca de lobo na rua Eurípides de Paula, número 28, no Jardim Elvira. Indicação de número 2967 de 2014, do nobre vereador Alex de Sá, indica serviço de tapa de buraco na rua Madame Teresa Grilo, no Jardim Padroeira.
Indicação de número 2.969 de 2014, do nobre vereador Francisco de Paula. Indica serviços de limpeza e retirada de entulho na Avenida João Ventura dos Santos, número 1631, no Jardim Helena Maria. Indicação do vereador Maluco Beleza, de número 2.978 de 2014, indica a notificação do proprietário para a limpeza e conservação do imóvel, na Avenida Santo Antônio, ao lado do número 1971, no Jardim Bela Vista. Indicação de número 2.980 do vereador Valdir Roque. Indica serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Adolfo Marchioli, no quilômetro 18. Indicação de número 2.984 do vereador Josias Nascimento. Indica serviço de tapa-buraco na rua Cazuza, no Jardim Cipava. Indicação de número 2.986 do vereador Sebastião Bognar. Indica recapeamento asfáltico na rua José Antônio Augusto, na Vila Pestana. Indicação de número 2.998 de 2014, do vereador Valdomiro Ventura. Indica serviço de manutenção ou reforma de BL na rua Francisco de Paula Alvarenga, número 35, Vila Airosa. Indicação de número 3.031 de 2014, do nobre vereador Toniolo. Indica serviço de capinagem e limpeza geral na rua Doutor Bento Vidal, em frente à MF Quintino Bocaiúva, no Jardim Novo Osasco. Senhor presidente, são essas matérias a ser lidas neste momento. Agradeço, senhor secretário. Não havendo mais matéria para ser lida nesse expediente, solicito ao nobre secretário, vereador Rogério Lins, que assuma a primeira secretaria. Quero agradecer aqui o vereador Rogério Silva por ter conduzido a secretaria até o presente momento. Estando presente o titular, solicito que assuma a presidência, Questão de ordem, senhor presidente. assuma a secretaria e proceda a chamada dos senhores vereadores. Questão de ordem, vereador. Solicito, senhor presidente, que seja registrada a minha presença. Registre-se a presença do nobre vereador Valdomiro Ventura. Pedir ao vereador Rogério Lins que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificarmos se há número para a votação das matérias do expediente. Som. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex de Sá, presente. Aloysio Pinheiro, presente. Doutor André Sacco Júnior, presente. Doutor Andréa Capriotti. Toniolo na presidência. Batista Comunidade, presente. Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula, presente. Jair Assaf. Josias. Doutora Karen. Professora Mazé, presente. Professor Mário Luiz, presente. Maluco Beleza. Vereador Branco, presente. Rogério Silva, presente. Rogério Lins na secretaria. Sebastião Bognar, vereador, presente. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura, presente. Segunda chamada. Doutor Andréa Capriotti. Cláudio da Locadora. Jair Assaf. Josias. Doutora Karen Gaspar. Maluco Beleza, vereador presente.
16 vereadores presentes, senhor presidente. 16 vereadores presentes, portanto, há número regimental para podermos votar as matérias do expediente. Solicito ao senhor secretário a leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Valdir Roque. Se possível, fosse incluído a moção desse vereador, número 71, que é de congratulação ao senhor José Pedro da Silva, o Zé Pedro, presidente do Partido dos Trabalhadores, que faz hoje aniversário, 72 anos. Em votação, o pedido de inclusão do novo vereador Valdir Roque, para que seja incluído e votado na sessão de expediente de hoje, a sua moção de número 71, de moção de parabenizando José Pedro por seu aniversário. Os vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, será incluído e votado na tarde de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Mário Luiz Guidi. Queria solicitar a inclusão de uma moção, senhor presidente, referente ao 1º de maio, extensivo à luta dos trabalhadores e das centrais sindicais. Em votação, já tem o número, não, vereador? Não tem ainda, senhor presidente. Não tem. Não tem número. Está chegando. Assim que chegar, Em votação, o pedido de inclusão do nobre vereador Mário Luiz Guidi, para que seja incluído e votado na tarde de hoje, moção de sua autoria, parabenizando o dia 1º de maio, o Dia dos Trabalhadores. Os vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, será incluído e votado na tarde de hoje. Moções dos senhores vereadores. Moção número 67 de 2014, de autoria do vereador Rogério Lins, apresenta a moção de pesar aos familiares e amigos do senhor Valdemar Zanella, pelo seu falecimento, ocorrido dia 24 de abril. Em discussão, a moção de número 67 do nobre vereador Rogério Lins, apresentando moção de pesar à família, aos familiares e amigos do senhor Valdemar Zanella. Os vereadores, não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, portanto, a moção de número 67. Moção número 68, de autoria do nobre vereador Valdir Roque, apresenta a moção de pesar à família de Miguel Pereira Cassiano pelo falecimento ocorrido dia 26 de abril. Questão de ordem. Em discussão, a moção de número 68, 2014, do nobre vereador Valdir Pereira Roque, apresentando moção de pesar às famílias do senhor Miguel Pereira Cassiano. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu fiz questão de fazer uma discussão breve sobre o falecimento do Miguel Pereira Cassiano, que é filho do Wagner Camaroto, que foi meu funcionário. A esposa dele teve o filho ontem e depois de 3 horas ele faleceu. Estava com probleminhas também, então fiz essa questão de falar como ele é uma pessoa que hoje é presidente da Associação Viva Quitaúna e teve o falecimento do primeiro filho dele. É isso. Obrigado, nobre presidente. Em votação, continua em discussão a moção de número 68 do nobre vereador Valdir Pereira Roque. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a moção de número 68 do nobre vereador Valdir Pereira Roque. Moção número 69 de 2014, de autoria do nobre vereador Aloísio Pinheiro,
apresenta a moção de congratulações aos organizadores da 24ª Romaria Tradição de Fé de Osasco, ocorrido dia 26 de abril. Em discussão, a moção 69 de 2014 do nobre vereador Aloysio Pinheiro, apresentando moção de congratulações aos organizadores da 24ª Romaria Tradição de Fé de Osasco. Não havendo que discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 69 do vereador Aloysio. Moção número 70, de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Apresenta a moção de congratulações à presidenta do Fundo Social de Solidariedade, doutora Sandra Regina Messiano Lapas, por seu aniversário, comemorado dia 28 de abril. Em discussão, a moção 70/2014 do nobre vereador Valdir Pereira Roque, apresentando moção de congratulações à presidenta do Fundo Social de Solidariedade, doutora Sandra Regina Messiano Lapas, pelo seu aniversário. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção número 71 de 2014, de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Apresenta a moção de congratulações ao senhor José Pedro da Silva, pelo seu aniversário de 50 anos de vida, comemorado dia 29 de abril. Presidente, como houve um erro de digitação, e na verdade são 72 anos de vida, que está digitado 50, mas são 72 anos de vida. Em discussão, a moção de número 71 do nobre vereador Valdir Pereira Roque, apresentando moção de congratulações ao senhor José Pedro da Silva, pelo seu aniversário de 72 anos de vida, comemorado em 29 de abril de 2014. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a moção do nobre vereador Valdir Pereira Roque. Moção de autoria do nobre vereador professor Mário Luiz. Apresenta a moção de congratulações à classe trabalhadora pelo dia 1º de maio, dia da luta da classe trabalhadora. Em discussão, a moção do nobre vereador Mário Luiz Guide, apresentando moção de congratulações a todos os trabalhadores pela passagem do dia 1º, dia de luta da classe trabalhadora. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a moção do nobre vereador Mário Luiz Guide. Solicito ao senhor secretário que proceda. Atenção, senhores vereadores. Solicitar aqui ao vereador Rogério Silva que assuma aqui a secretaria. Senhor presidente, não há mais matéria a ser lida e nem discutida neste momento. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida e votada, vamos passar aos senhores vereadores inscritos no expediente. Temos 6 vereadores remanescentes da sessão passada.
Com a palavra, vereador Alexa. Boa tarde a Novo todos. vereador, 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus pares, o público que aqui nos assiste, que nos assiste pela TV, pela internet. E uma boa tarde aos funcionários desta casa que têm nos atendido aqui com tanto carinho. Nobres vereadores, mais uma vez, venho a essa tribuna de forma até de indignação para fazer cobranças, principalmente com essas empresas que prestam serviço em nossa cidade. Mais uma vez, eu tenho informações e apurei essas informações de relato de alguns munícipes da insatisfação que temos contra a AS Eletropaulo. É mais uma prestadora de serviço do nosso município. Nós temos inúmeras reclamações, mas as reclamações mais frequentes, nobres vereadores, que vêm mais à tona, nobre Rogério Lins, quanto o problema que nós temos com as nossas poldas de árvores. Eu não poderia deixar de relatar aqui esse problema, até porque esse problema, em alguns momentos, até por falta de informação, essa responsabilidade é direcionada a nós, nobres vereadores. E nós sabemos que muitos desses problemas com poda de árvore, ela é responsabilidade da AS Eletropaulo. Essa responsabilidade, ela só quando as árvores, ela acaba se entrelaçando nos fios de alta tensão, nos fios da concessionária. Então, a nossa Secretaria do Meio Ambiente, ela não pode, de hipótese alguma, pôr a mão ou podar uma árvore se ela estiver entrelaçada à fiação da AS Eletropaulo. Então, nós temos uma dificuldade imensa. Isso, por si só, já seria motivo de indignação dos nobres vereadores que inúmeras vezes aqui usa a tribuna, fazendo cobrança, fazendo com que a Eletropaulo ela cumpra com a sua obrigação. Nós temos conhecimento que realmente a demanda ela é muito grande. Se nós temos esse conhecimento, nobre vereador Rogério Lins, a Eletropaulo também tem. Então, ela tem que fazer o quê? Aumentar o seu efetivo, aumentar os seus profissionais que fazem esse serviço de poda de árvore, para atender o quanto antes essas demandas. Até porque nós sabemos que uma árvore entrelaçada junto ao fio de alta tensão, ela pode ocasionar um grande problema, acidentes graves que podem levar até a morte de algum munícipe desavisado que esteja passando embaixo dessas fiações. E os nobres vereadores, alguns já relataram aqui, que inúmeras vezes nas suas andanças, encontraram fios soltos, fios de alta tensão soltos na rua. E já tivemos relato aqui de pessoas ser desavisadas, pegar ou encostar no fio de alta tensão que está caído ao chão e vir a falecer. Então, isso por si só já era motivo para nós estar cobrando, para nós estarmos indignados com esse mau serviço prestado pela Eletropaulo. E nós sabemos que agora, em fevereiro, relato do próprio prefeito que aqui esteve com a sua fala aqui, ele falou que teve uma reunião com a Eletropaulo, onde, nessa reunião, ele mostrou um dossiê, onde tinha fotos, onde tinha relatos e também denúncias de moradores, de munícipes, em nosso município, que foi passado às mãos dos responsáveis da Sabesp, dos diretores da Sabesp. E eles, nessa reunião, se comprometeram em tomar uma atitude para que possa, de alguma forma, amenizar esse problema. Agora, o que me deixa ainda mais indignado, nobres vereadores, e o que me deixa indignado, com certeza deixa indignado também ao senhor que está me assistindo nesse momento, ao senhor mesmo, à senhora que está me assistindo agora, que a senhora já deve ter relato, que hoje, quando você tem uma conta de luz, quando você tem uma conta de energia atrasada, você pode ter o seu nome inserido no SPC, no Serasa. E, como defesa do nosso munícipe, nobres vereadores, eu procurei saber e fui buscar os direitos do consumidor, e não existe nenhuma lei que permita, ou alguma regulamentação que permita que a Eletropaulo, que essas empresas, ela pode inserir o nome do consumidor no Ceasa, no SPC, no Serasa. Então, é inconstitucional, nobre vereador Rogério Lins,
E nós, como vereadores, nós, como a voz do povo, porque essa tribuna aqui, ela é pura e simplesmente a voz do povo através de nós, vereadores. Então, nós não podemos deixar também esta empresa, indiretamente, diretamente, prejudicar o nosso município, prejudicar a nossa população. Eram essas minhas palavras. Tenho mais relato aqui. Eu gostaria de trazer... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rogério Lins. Estando inscrito e tratando-se de um tema de suma importância que o nobre vereador aborda aqui na tribuna, eu gostaria de ceder o meu tempo para o nobre vereador Alex. Passa mais 5 minutos, Vossa Excelência. Vereador. Muito obrigado, nobre vereador. E sei que o nobre vereador teria temas importantes para discutir aqui na tribuna. E se o vereador assim necessitar, já tem uma parte. Queria solicitar uma parte somente para... Primeiro, para parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema aqui na Câmara Municipal. Mais uma vez, aqui na Câmara Municipal, nós estamos discutindo a qualidade do serviço da AES Eletropaulo no nosso município. Vossa Excelência aborda muito bem a questão das podas das árvores. Nós temos também a questão da iluminação, que é deficitária em muitos pontos da nossa cidade, nobre vereador. Vossa Excelência sempre tem discutido isso aqui com os outros pares. Eu acho que chegou o momento da gente convocar outra audiência pública com a AES Eletropaulo. Há pouco tempo eu tive lá na companhia, que agora é ali no Jaguaré, próximo ao Ponteio, e eu fui inclusive questionar, vereador, uma matéria que saiu no Diário da Região, jornal de grande circulação aqui da nossa cidade, colocando de matéria ali de maneira bastante destacada que a AES Eletropaulo tinha podado mais de 3.000 árvores em Santana do Parnaíba. E aí eu fui pedir a planilha daqui de Osasco. E, para minha surpresa, aqui no município de Osasco, esse ano, a AES Eletropaulo só tinha executado ainda 18 podas de árvore. Uma cidade da nossa envergadura, do nosso destaque aqui na regional, só ter 18 árvores podadas. Então, vai de encontro justamente o que Vossa Excelência está discutindo. Porque quando a gente fala de iluminação pública, não é somente a luminosidade da via pública. Nós estamos falando de segurança pública. Nós estamos acompanhando todos os dias, nos noticiários, os índices de violência aumentando em toda a região. Os problemas com usuários de droga, os problemas de furtos e roubos no nosso município. E a gente sabe, através das reuniões do Conselho de Segurança, que Vossa Excelência sempre participa, eu participo, os vereadores participam, que os representantes da Polícia Militar, os delegados, eles falam que o meliante, o assaltante, o infrator, ele procura os locais de melhor acesso ou de menor iluminação pública. Então, a AES Eletropaulo tem que fazer a sua parte aqui no nosso município. Então, eu queria contribuir com o debate e me colocar à disposição de Vossa Excelência, que a gente organize uma comissão aqui da Câmara Municipal ou realizemos uma nova visita ali no Jaguaré, ali na AES Eletropaulo, ou faremos uma nova convocação de audiência pública para pedir esclarecimentos em prol da nossa população. Obrigado. Eu que agradeço, nobre vereador, a Vossa Excelência veio somar muito nessa discussão. Sei que Vossa Excelência é um vereador de bastante experiência, também sei que tem feito muitas andanças e tem defendido a nossa população justamente com esses temas, que é das prestadoras de serviços que prestam serviço de má qualidade. Já para complementar a fala do nobre vereador, e faço uma pergunta aqui aos nobres vereadores e a quem nos assiste nas suas casas, se eles já sabem que essa iluminação pública é cobrada uma taxa de nós contribuinte. Quando nós pagamos a nossa conta de luz, nós já pagamos uma taxa que faz parte da iluminação pública. Então, nós já pagamos essa iluminação pública e, pagando a iluminação pública, nós também pagamos a manutenção que tem que ser feita. O nobre vereador citou aí que só 18 podas de árvore foi feito no nosso município. Em 2003, nobre vereadores, nós tivemos aproximadamente 3.000 reclamações em nosso município. Agora, nesses 4 meses, só nesses 4 meses, já passamos das mil reclamações. Então, com esta conta, nós vimos que tem crescido e crescido muito o número de reclamações. E, com certeza, eles não podaram e eles não atenderam nenhum terço dessas reclamações aqui, desses pedidos. Nós precisamos muito fazer com que eles
arque com a sua responsabilidade, porque desta forma estaremos ajudando a nossa Secretaria do Meio Ambiente, que já tem demandas por demais. Só mais uma parte, então, vereador? Fato concedido, vereador. Nós temos ainda mais um detalhe, vereador. Essas árvores que estão encostadas na rede de alta tensão, quando nós temos os períodos de chuva e ventania na nossa cidade, eles às vezes chegam a deixar um bairro inteiro sem iluminação pública, sem energia, né? Acaba atrapalhando todo, inclusive, a vida do cidadão, mas também do comércio. Né? Nós temos vários pontos aqui da nossa cidade, tanto da Zona Norte quanto da Zona Sul, que tem tantas árvores encostadas na rede de alta tensão, que quando tem a ventania, dá aquele curto-circuito, eu não sei tecnicamente, a gente deixa um bairro inteiro num blackout. É verdade, meu vereador. E dessa forma traz um grande prejuízo para o nosso município. Eram essas minhas palavras, presidente. Agradeço ao vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Branco. Vamos cumprimentá-lo aí pela linda praça inaugurada lá no vosso bairro. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa presente, os internautas que nos acompanham. Aproveitando também, dentre algumas indicações, requerimentos que a gente faz de melhorias em alguns bairros da nossa cidade. Aproveitando o gancho de Vossa Excelência, senhor presidente, queria agradecer pela presença também, que lá esteve domingo junto com a gente, pôde perceber o espaço maravilhoso que aquela comunidade ganhou. Né? Então, eu queria cumprimentar o comandante Vieira, que deve estar nos assistindo, que já não é mais o comandante hoje do 2º Batalhão do Exército ali. Hoje é o comandante Davis, mas que foi com ele que nós iniciamos toda a conversa, há uns 10 meses atrás, para que fosse cedido aquela área, para que nós pudéssemos, aí, junto com a prefeitura, fazer um grande projeto na área de esporte e lazer para aquela comunidade, para aquela região que não tinha nada ali. Então, uma área de 3.000 metros, que foi cedida, que último domingo agora, a gente pôde inaugurar lá. Então, queria cumprimentar o prefeito Jorge Lapos, o secretário de Obras Carlos Baba, o secretário do Meio Ambiente, que capricharam de verdade. Antigamente, a gente via na periferia sendo feitas algumas obras, acho que de qualquer jeito, não se dava muita importância. E eu tenho que reconhecer, os moradores reconheceram isso, que foi entregue a obra e tudo de bom e de melhor, o material que foi feito com muito carinho. Quem pôde conhecer o espaço lá no Bel Jardim e ver o que aconteceu, está muito contente. Então, eu queria aqui, em nome de toda a comunidade do Bel Jardim, Jardim Elvira, agradecer ao prefeito Jorge Lapos e, em especial, o comandante Vieira, que, se não fosse para ele ter cedido essa área, nada daquilo teria acontecido. Então, comandante, onde o senhor estiver aí, em nome da comunidade, eu quero agradecer. O senhor sabe o bem que o senhor vai fazer àquela comunidade, nos projetos sociais com as crianças que vão ser já começados lá, uma área de lazer onde dá oportunidade para as crianças se divertirem, ocuparem o tempo onde não tinha nada, era apenas um espaço lá, infelizmente, de entulho, de tambores, de óleo, lá um mau cheiro danado, e hoje tem uma praça maravilhosa, com campo, com pista de caminhada, com playground, com academia ao ar livre. Então, foi um espaço muito bem projetado, mas que o comandante Vieira teve uma sensibilidade muito grande de entender um projeto que a gente tinha para aquela região e nos cedeu para que fosse feito esse projeto. Então, comandante Vieira, muito obrigado mais uma vez em nome da comunidade. E aproveitando também algumas indicações, senhor presidente, a gente está entrando com uma indicação, a gente conversou com algumas vans escolares e vieram nos procurar sobre a possibilidade para que eles pudessem também utilizar o corredor de ônibus, sendo que no horário, o trânsito da nossa cidade está muito difícil, principalmente no horário de pico, que é amanhã e à tarde, e é justamente no horário que eles fazem esses trajetos aí com as nossas crianças. Então, eles estão tendo muita dificuldade, para evitar, certo, de ter que cortar caminho, de ter que andar muito depressa, às vezes até colocando em risco as nossas crianças aí. A gente está entrando com a indicação que a gente pede que fosse estudado para que também as vans escolares pudessem passar aí no corredor de ônibus. Eu acho que não vai ter interferência nenhuma, até porque não é tantas vans assim, e que vai ser de suma importância que eles possam aí
utilizarem também o corredor de ônibus, né? Então, senhor presidente, queria mais uma vez agradecer a todos que lá estiveram, também domingo, e para hoje era só essas minhas palavras. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador, mais uma vez cumprimentá-lo. Realmente foi uma negociação importante ali com o Exército Brasileiro, que aproveitou bem aquela faixa diária ali para ser utilizada pelos moradores ali do bairro, né? Ficou um cantinho muito gostoso ali, ficou muito bonito. E abrir mão, né? O Exército precisa abrir mão de algumas áreas ali, porque eles têm muita terra sobrando ali e mal subutilizada, né? E acaba aproveitando aí os moradores. Mas parabéns aí, e parabéns ao prefeito Jorge Lapas lá pela execução da excelente obra. Continua com a palavra os senhores vereador Mário Luiz Guide. Foi a mulher. Vereador, tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, pessoal da imprensa e todos aqueles que nos assistem. Nós estamos entrando com algumas indicações nessa tarde, senhor presidente, e também com... nós tivemos a votação agora há pouco da moção de apoio e solidariedade à luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, por melhores salários e pela jornada de 8 horas de trabalho. Nós estamos estendendo esse voto, essa moção de apoio e solidariedade também através das centrais sindicais. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Força Sindical, UGT, União Geral dos Trabalhadores, CSP com Lutas, Central Sindical Popular, CGTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, e NST, Nova Central Sindical dos Trabalhadores. Então, são todas centrais. Nós temos também aqui na cidade de Osasco cerca de 38 sindicatos ligados das mais diversas categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Todos os senhores vereadores conhecem. O 1º de maio acabou se tornando o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, em homenagem aos chamados 8 mártires de Chicago, que fizeram uma movimentação a respeito da jornada de 8 horas de trabalho. Naquela época, o pessoal raciocinava, nós queremos 8 horas de lazer, 8 horas de sono e 8 horas de trabalho. Então, era essa a preocupação. E hoje as centrais sindicais estão lutando aqui no Brasil para 40 horas semanais. 8 horas de trabalho naquela época eram 6 dias por semana, dava 48 horas. Vejam, Vossas Excelências, que nós passamos um século e pouco. O desenvolvimento tecnológico foi muito grande no mundo todo, e a luta também pela redução da jornada de trabalho estava ligado com o conceito de liberdade. Quer dizer, quando nós sabemos que o trabalho é a expressão da criatividade humana, expressão daquilo que o homem faz em relação à natureza, que faz em relação aos próprios homens, mas o trabalho também é uma necessidade de sobrevivência, principalmente na nossa sociedade, onde uma minoria controla os chamados meios de produção, as fazendas, as indústrias, as lojas, os bancos, e contrata a mão de obra, contrata a força de trabalho.
em troca de um salário. Muitas vezes esse salário acaba não sendo suficiente para a sobrevivência. Então, há uma luta pelas melhorias das condições de vida dos trabalhadores, as condições de higiene, as condições de segurança. São lutas que, ao longo dos anos, os trabalhadores vêm fazendo. Mas havia a ideia de que, se nós queremos ser mais livres, nós precisamos dispor de tempo livre. Tempo livre, inclusive, para realizar outras questões. O ser humano não vive só de trabalho, não vive só do pão. O ser humano também tem as suas emoções, tem seus sentimentos, tem as suas manifestações culturais, esportivas, recreativas e outras formas de criatividade que só é possível com um pouco de tempo livre. Então, a luta pela redução da jornada também está relacionada à luta por liberdade, por ampliação da liberdade. E a tecnologia, ela reduz o tempo de trabalho necessário, socialmente necessário, para a produção de mercadorias. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Josias. Estando inscrito, gostaria de ceder o meu tempo ao nobre vereador Mário Luiz. Passa mais 5 minutos, vereador. Vereador Josias, Vossa Excelência é um vereador dinâmico, sei que teria coisas importantes para apresentar. Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. E tem uma parte. Mas para reforçar nossas solicitações que a gente tem feito à Secretaria da Saúde sobre a questão da dengue na nossa cidade, estivemos no prefeito no seu bairro e foi de grande importância, onde tivemos a oportunidade de falar com vários profissionais da saúde sobre como que está acontecendo essas atividades na cidade. Queria em especial agradecer a Lília, que hoje é responsável lá pelo CCZ, que tem feito um trabalho importante com doação de animais e assim por diante. E também, vereador Mário, Vossa Excelência estava no microfone, não para perder o raciocínio que Vossa Excelência falava, mas eu lembro que eu estava nessa casa quando Vossa Excelência leu um texto sobre o racismo, sobre o preconceito, não só com o negro, mas com preconceito com o deficiente, assim por diante. Falar que nós estamos vivendo num país que hoje a gente tem visto inúmeras situações de preconceito aos negros. Vimos em estádio de futebol, vimos em teatro, vimos na política também, vimos no nosso dia a dia. E eu, como vereador, não poderia de falar que nós não podemos aceitar isso que tem acontecido, não só no nosso país, como em outros países. A gente vê hoje nas redes sociais, vereadores, o que as pessoas estão se manifestando referente, e nós todos somos iguais, né? Eu acho que nós temos que acabar com isso, temos que acabar com essa discriminação que está acontecendo, e que eu já vivi também. Eu confesso a Vossa Excelências, todos que estão aqui no plenário, que eu já vivi um preconceito por ser negro, mas não desisti dos meus sonhos e não vou desistir por esse motivo. Até acho que algumas perseguições, muitas vezes, é porque é negro. E, num momento oportuno, eu vou ter certeza que eu vou provar que é porque eu sou negro. Mas estou aqui hoje falando sobre esse preconceito que a gente tem vivido no nosso país e que isso não pode acontecer de hipótese alguma. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, vereador Josias Nascimento. E também, aqui no Brasil, em geral, sempre aconteceu muitos preconceitos contra o trabalho. A própria palavra grega, ponos, e a palavra latina, da onde deriva trabalho, tripalium, era um instrumento de tortura. O trabalho manual sempre foi visto com muito preconceito. E a nossa sociedade, vereador Josias, ela tem um traço escravista, né? E foi o escravismo. Também tem um preconceito contra o trabalho manual e contra aqueles que desempenham as funções do trabalho manual. Acho que 1º de maio também significa essa luta contra os preconceitos.
né, essa luta contra os diversos tipos de preconceito. No nosso caso, parte considerável da economia brasileira até o final do século XIX, exatamente quando teve essa luta pela redução da jornada de trabalho, foi com mão de obra escrava. Uma parte considerável dessa. Tinha também outros trabalhadores, mas uma parte considerável mão de obra escrava. E então o traço de escravismo na nossa sociedade é muito forte. E nós realmente precisamos lutar para superar, né? Nós estamos, Vossa Excelência falou, temos essa semana aí as cenas em campo de futebol lá na Espanha, né? Reforçando, muitas vezes, infelizmente, contra um jogador brasileiro, né? Mas isso que se expressa com os jogadores, muitas vezes é expresso em outras áreas da sociedade e, muitas vezes, contra as pessoas mais humildes que fazem o trabalho manual e que são trabalhos socialmente necessários, tão necessários quanto qualquer outro tipo de trabalho que contribui para o desenvolvimento e para o crescimento da sociedade. O trabalho socialmente necessário reduz, e, por isso, a luta dos trabalhadores, na medida que a tecnologia ajuda a reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário, é importante que haja também a redução da jornada de trabalho. Mas também a redução dos preconceitos. Vossa Excelência levanta uma questão extremamente importante, porque, além de ter o preconceito contra o trabalho manual, também tem o preconceito contra a cor, aí agrava ainda mais a situação social de vários trabalhadores brasileiros. Obrigado, vereador Josias, pelo tempo cedido por Vossa Excelência. Agradeço ao vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Valdomiro Ventura. Vereador Jair Assaf. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora aqui presente, imprensa, povo que aqui está acompanhando. Eu estava ouvindo o vereador Mário Luiz. Vereador Mário, falar em escravidão, acho que nós temos que se preocupar com o que está ocorrendo. Hoje a escravidão, embora tenha outros rumos, mas os paraguaios, os bolivianos, os africanos são muitas vezes explorados ainda aqui no Brasil e estão chegando para serem escravos de empresários. Nós precisamos tomar cuidado com isso, que um dia desse chegou aqui em São Paulo 3 ônibus do Acre, né? Que o Acre já não suporta mais de africanos e está mandando de ônibus gratuito para os outros estados, para serem escravos aqui dos empresários brasileiros. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque senão a escravidão volta e volta aí. Ó. Os bolivianos já são escravos aqui no Brasil, né? Isso já é comprovado. Então, nós precisamos ficar atentos, porque nós não queremos esse período que volte no nosso país, né? Mas, senhor presidente, eu volto àquela questão da Lei 2223, que mudou o nome dos nossos bairros, ou alterou, ou incorporou. E eu apresentei um projeto naquela divisão administrativa, que muitos bairros aqui na região sul, na região norte, foi alterados as suas denominações ou foi incorporado em outros. Eu tenho recebido e-mails e tenho que dar uma satisfação para a comunidade, até porque eu sou contra essa divisão político-administrativa da Lei 2223 de 1990, que nós sempre foi aplicada administrativamente, sem efeito externo. E de um ano para cá, 1 ano e meio para cá, passou a ser também com efeito externo. Isso está trazendo transtorno para a nossa população, que morava, por exemplo, na Vila Isabel, agora mora na Vila Pestana. Quem morava no Quitaúna, mora no São Pedro. E assim sucessivamente em bairros aqui da nossa cidade. Eu apresentei um projeto, foi vetado pelo Executivo, mas o Executivo entendeu, porque também está sendo cobrado. Eu estou com uma nova proposta. Aqui eu estou encaminhando um novo projeto de lei,
vereador Valdir Roque. Estou encaminhando um novo projeto de lei, revogando a lei 2223 de uma vez e deixando por decreto para que o prefeito possa fazer, se assim entender, a reforma político-administrativa. Ou então volta tudo como estava, ou então incorpora, porque tem bairro que é necessário, porque é uma rua só ou duas ruas e é matriculado. Por exemplo, onde eu tenho minha propriedade é a Vila Pires. E se eu for atrás do minha matrícula, do meu imóvel, é Vila Pires. Na realidade, eu moro na Vila Isabel. A nossa residência, melhor dizendo, é na Vila Isabel. Então, ali se mudou. Eu tenho recebi aqui um e-mail solicitando que a prefeitura tome providências com essa mudança que ocorreu e que vote no estado que estava anteriormente. Então, nós estamos dando um instrumento, se essa casa aprovar, para o prefeito tomar ciência e, se entender assim, sancionar o nosso projeto de lei. Por outro lado, nós estamos também encaminhando, senhor presidente, sei que meu tempo aqui está terminando, nós tivemos uma reunião com a juventude da Vila Pestana, Jardim Roberto, Cidade das Flores, que estão pleiteando ali uma quadra de futebol de salão. Enquanto não tem essa quadra, eles estão pedindo aí o apoio da Escola José Jorge, para que eles possam, domingo pela manhã, jogar o seu futebol. Porque há muito tempo essa juventude joga em outros lugares ou quadra emprestada. Como na Vila Pestana ou na Cidade das Flores tem área suficiente para construir quadra, e também os idosos participar ali com jogos que a terceira idade gosta muito de ver, que é a dama, o dominó, o baralho, etc. Então, nós estamos encaminhando ao Executivo, já tivemos dialogando para que nós possamos, no futuro, na Vila Pestana e na Cidade das Flores, ter novas quadras para os esportistas que gostam de jogar no futebol de salão. Por enquanto, senhor presidente, é só e nós voltaremos a esse assunto. Muito obrigado. Agradeço o nobre vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereadora Andréa Capriotti. Vereador Valdir Roque. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, TV Câmara Osasco, jornalistas presentes, sejam bem-vindos. É importante você que está nos assistindo ou você que está no plenário saber que esse momento é um momento onde a gente fala das indicações, faz as indicações para a prefeitura, as cobranças, cobra alguns secretários, discute algumas propostas. E é importante que, quando nós somos eleitos por vocês que estão aqui no plenário, como vocês estão nos assistindo, ou os internautas, sabe que a nossa missão é escutar mais vocês e cobrar mais o Executivo para melhorar a cidade que tanto amamos, que estamos aqui. Mas nessa primeira intervenção minha, eu quero falar e reforçar ainda sobre a cobrança que esse vereador e mais esses 20 vereadores que estão aqui presentes estão fazendo à Unifesp sobre a Universidade Federal. Essa Universidade Federal que faz mais de 7 anos, que foi falado que seria feito em Quitaúna, teve uma tramitação de compra do local, negociação com a Associação dos Militares, e hoje é foco de desova de cadáveres. Quando dá enchente lá, a água corre para a Baixada de Quitaúna. Então, essas coisas podem ter até foco de dengue. Esses elementos que está desgastando aquela região, que é a região que incorpora Vila Isabel, Alto do Farol, Cidade das Flores, Quitaúna, São Pedro, Jardim Primavera, está ficando cansado porque não está tendo uma solução. Já algumas semanas anteriores,
esse vereador vem aqui cobrando da Universidade Federal. A vereadora Mazé também está cobrando, está nos ajudando e tendo uma posição firme. E ontem mandei mais um ofício para a universidade. E esse ofício porque ela disse que no mês de abril ia fazer, não foi isso? Novo vereador Dinei e Mazé Favarão. No mês de abril ia fazer uma licitação de mais de R$1 milhão para começar a pôr os gradios, ou seja, cercar aquela região. Ontem mandei novamente um ofício, cobrando, falando do cronograma, dizendo que é importante a gente cercar rápido aquilo lá, porque não dá mais para esperar. Então, eles ficaram de mandar um retorno de ofício e estão falando que até dia 20 de maio vão começar a fazer o cercamento, porque já foi feito a licitação. Agora, quero deixar bem claro para os nobres vereadores, para você que está nos vendo pela TV Câmara e as pessoas que estão aqui no plenário. Se depois do dia 20 não começar a fazer o cercamento da região, vou convocar a comunidade e vamos fazer protesto na Unifesp. A Unifesp se encontra hoje num prédio municipal, aliás, da FITO, um prédio de uma economia mista não, de uma fundação, que é municipal, que nós poderíamos estar fazendo outros tipos de projeto, outros tipos de curso lá. Vamos fazer uma manifestação, vamos chamar a reitora Soraya para dar explicação. Por que está demorando tanto? A mesma universidade que foi falado que seria construída 7 anos atrás, estava sendo também prometido em Santo André, e está terminando em Santo André. E outras regiões, como Sorocaba. E por que Osasco não? Por isso que esse vereador, e conto com todo apoio dos vereadores daqui, está a gente fazer uma manifestação onde está instalado hoje a Unifesp, que é um prédio municipal, que é aqui no quilômetro 18, Vila Holanda ali. Esse é o primeiro recado que eu queria dar para a universidade. Que isso é importante para a região Osasco, isso é importante para a comunidade oeste da nossa região e para outros alunos que vão fazer o vestibular e vão estudar em Osasco. Então, estou falando declaradamente aqui, para você que está nos vendo, que esse ofício foi encaminhado, mas vai ser cobrado novamente por esse vereador. Pois bem, quero salientar também a importância do 1º de maio, que vai acontecer quinta-feira, que é importante. O novo vereador Mário Luiz falou da importância da moção de apoio e da história do movimento sindical, da história do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras que ocorreu no mundo, como no Brasil. Questão de ordem, senhor Questão presidente? de ordem, a vereadora Mazé. Estando inscrita, passar os meus 5 minutos para o Vossa Excelência está inscrita mais 5 minutos, portanto, vereador. Quando possível, o senhor me dá uma Agora, parte? seria possível. Obrigada. Bom, a questão primeira que o senhor corretamente cobra lá da Universidade Federal, importante, necessária, e eu tenho a impressão de que todos os seus esforços, e mais os que o apoiam, darão resultado. Tem que dar algum resultado, né? Até porque também nós estamos nos preparando para a Escola Técnica Federal. Então, nós temos mais um componente de debates sobre a questão da educação de Osasco, que cada vez mais também desenvolve a marca da educação, né? E queria aproveitar e lembrar que, no mesmo bojo das comemorações do 1º de maio, nós temos amanhã a audiência pública solicitada... Solenidade. Sessão solene. A sessão solene solicitada pelo seu mandato em comemoração aos 50 anos do golpe militar, né? Eu acho que, quando a gente fala comemoração, né, é trazer a memória, e tem que trazer a memória, porque as lutas estão muito juntas. Quando a gente lembra por que é que aconteceu o golpe, o que é que estava em jogo, é porque os trabalhadores avançavam nas suas conquistas, se organizava, porque nós começávamos a ter propostas de reajuste salarial, de reforma agrária e todas as outras coisas que ameaçavam os poderosos da época, que muitos continuam até agora, e, portanto, veio o golpe. Então, eu queria aproveitar, eu sei que você deve falar sobre isso, mas queria aproveitar e convidar todos que nos assistem, todos, para que venham amanhã, porque certamente aprenderemos muito. E, quando nós aprendemos, fica mais difícil de sermos
dominados e controlados, né? Então, eu queria parabenizá-lo pelas falas de hoje, pela fala de hoje, mas também por amanhã. Dizer que pode contar comigo. Nós estaremos aqui amanhã e, sempre que possível, vamos defender juntos a democracia. Obrigada. Eu que agradeço, nobre vereadora, mesmo sabendo que o senhor teria vários assuntos para ser discutido nessa tribuna, e você deu esse tempo. Inclusive, lembrar como a nobre vereadora Mazé Favarão é do Conselho da FITO, tem várias novidades aí futuras. Sabemos até de fazer uma audiência pública da FITO para discutir alguns cursos técnicos que futuramente já foi solicitado pela a vereadora Mazé, preocupada com o ensino médio técnico dessa cidade, já pediu para mim fazer uma audiência pública, logo, logo iremos conversar, e por ser conselheira da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Pois bem, quero também dizer, em cima disso, amanhã, a nobre vereadora já falou, amanhã teremos uma sessão solene de repúdio aos 50 anos do golpe militar que houve no Brasil. Então, foi convidado várias comissões de fábrica, várias mulheres e homens que naquela época fizeram a resistência da democracia, foram torturados. Teremos aqui um teatro, teremos um filme de 5 minutos, teremos vários convidados, inclusive alguns deputados estaduais e federais virão, entidades que são dos direitos humanos, entidades ligadas à ONU, entidades para mostrar que é importante, mesmo que a democracia é difícil ser construída. Nesses 514 anos de Brasil, passamos pela escravidão, pela exploração, passamos pela república, pelo império, pela democracia, e só temos hoje pouco mais de 40 anos de democracia no Brasil. Temos até o sistema parlamentarista num curto espaço de tempo, não foi, nobre vereador Mário Luiz? Então, nesses pouco mais de 40 anos, nós temos que fortalecer a democracia. Que democracia são esses embates de ideias, são as divergências e as convergências de ideias. A democracia traz o espírito de conversar, de dialogar, de mostrar as opiniões, mesmo que são opiniões minoritárias, como opiniões majoritárias. A democracia traz o movimento popular para discutir, o movimento sindical, traz ouvidoria, a participação do orçamento participativo da população. Isso é importante. Das manifestações que ocorreram em julho e em agosto. Isso é democracia. Porque se fosse num golpe militar, numa ditadura, seja civil, seja uma ditadura militar, duvido que muitos de nós estivéssemos aqui. Duvido que muitos de nós estaríamos defendendo os pobres, as pessoas humildes, porque senão seria presa, mortos, torturados e assassinados. Por isso eu convido todos que estão aqui para vir amanhã ver filme, ver um teatro que a gente vai montar e vários companheiros e companheiras. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Com a palavra, nobre vereador, doutor André Sacco. 5 minutos. Meu caro presidente, vereador Toniolo, digno presidente dessa casa, senhores vereadores, senhoras vereadores, o público presente, quero, senhor presidente, de início, apresentar um requerimento a esta casa. Visto que esta casa é tão democrática, visto que esta casa tem figuras que defendem a maioria, figuras que defendem a minoria por ser uma democracia. Nosso requerimento primeiro é saber quanto que a prefeitura vai gastar com a festa que será realizada no dia 1º de maio, lá no estádio Enzo Piteri, na Vila Iolanda. Inúmeras reclamações de cidadãos já se avizinham. Inúmeras reclamações de pacientes dos postos, dos pronto-socorros, dos hospitais, já se aproximam. E dizem o seguinte: doutor André, o trabalhador merece sim ser festejado. O trabalhador merece ser valorizado. O trabalhador merece ser compreendido.
E a melhor maneira de se cumprimentar um trabalhador é oferecer a ele serviços dignos na saúde, na educação, na promoção social, na limpeza urbana, no seu bairro. Esta é a melhor festa que os trabalhadores precisam ter. Respeito no atendimento aos trabalhadores, às famílias dos trabalhadores, aos filhos dos trabalhadores. Como é que pode, doutor André, como é que pode, senhores vereadores, gastar dinheiro em festas demagógicas e passageiras e não investir naquilo que é de fundamental importância, que é a saúde e a educação das nossas crianças, dos nossos filhos, das nossas famílias. Sábado, segunda-feira, ontem, no Rochidale, sem nenhum médico, paciente com acidente vascular cerebral, sem atendimento e sem ambulância para remoção. Domingo, pronto-socorro lá no Pestana, sem médico. Pacientes todos entulhados no pronto-socorro. Essa palavra chula, mas é verdadeira. Nos postos de saúde, o atendimento precário e a prefeitura gastando com atos demagógicos, querendo fazer festas alusivas ao Dia do Trabalhador. Nós temos, sim, que contemplar e enaltecer o trabalhador. Esse trabalhador que já paga impostos altos no nosso município, a contar do IPTU, que paga na conta de luz a contribuição de iluminação pública, e a administração vira as costas e coloca a culpa na Sabesp, e a administração não tem ação nenhuma. Parece que o município não tem administrador, não tem governo. O quanto que o cidadão e o trabalhador paga de impostos na cesta básica de alimentos que ele compra para a sua família. Quase 50% é imposto. Quase 50% do que se consome é imposto. Esta não é a melhor forma de se parabenizar, de se comemorar o Dia do Trabalho. Não é fazendo festas demagógicas, usando o dinheiro público. O dinheiro público tem que ser usado em ações que possam beneficiar, de fato e de direito, o cidadão, as pessoas, no bom atendimento, na qualidade do atendimento, na prestação de serviços, nas unidades básicas, nos PPAs, nos pronto-socorros. Chega de demagogia, chega de festas que oneram o poder público e oneram, sobremaneira, o trabalhador. E o trabalhador hoje sempre foi atento e esperto a essas situações. O trabalhador não vai se deixar enganar por um bolinho de aniversário. O trabalhador quer, sim, atendimento com qualidade. É que quer ver o seu recurso, o seu imposto, ser bem utilizado pela administração e retornar ao cidadão em bons serviços. É isso que nós queremos. Então, nós cumprimentamos, sim, todos os trabalhadores, né, do município de Osasco, do estado de São Paulo, do nosso país. E que a melhor maneira que nós podemos cumprimentá-los e parabenizá-los é dedicar aos trabalhadores a devida atenção à saúde, à educação, à promoção social, à justiça tributária que nós não temos no nosso país. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Continua com a palavra, senhores vereadores. Vereador Rogério Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, jornalista, público presente nesta casa, funcionário, quero cumprimentar a todos com uma tarde abençoada. Senhor presidente, o que me traz aqui a esta casa hoje é para falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro dessa cidade. E eu queria lembrar aqui que semana passada a gente estava dentro do nosso gabinete conversando um pouquinho e falando um pouquinho das nossas indicações, nossos requerimentos, as nossas moções. E a gente chegou numa conclusão, e até saiu aqui no Correio Paulista,
Mandar um grande abraço até para o Vanderlei, que vem fazendo um grande trabalho aqui como jornalista na cidade de Osasco. E a gente chegou a um trabalho aqui desenvolvido dentro dessa cidade com um pouco mais de 1.000 indicações, 8 projetos de lei, 269 ofícios, 708 indicações e 10 moções. Sendo que essas indicações, a gente lembra que a gente fez algumas indicações ali na área BT, no Jardim Turíbio, onde já está fazendo um projeto para que seja feito o estudo ali, para que seja urbanizada aquela área ali. No córrego do Jardim São Pedro também, a gente fez a indicação e, graças a Deus, uma parte ali do córrego São Pedro, ali atrás da congregação, já foi desenvolvido esse trabalho também. No córrego Montezuma, onde o prefeito já está fazendo também um projeto, que até o final do ano eu tenho certeza que este córrego Montezuma já estará, entendeu, canalizado. E várias indicações também, em várias praças, onde algumas indicações nossas foi para que seja feita algumas academias ao ar livre. Vários recapeamentos e uma indicação também que eu achei que foi de produtividade dentro desse um pouco mais de ano, um ano que a gente está aqui de mandato. A gente fez uma indicação para que seja construída ali, meu líder, uma creche ali no Jardim Cirino. E graças ao bom Deus, dentro dessas um pouco mais de 20 creches que vão ser construídas na cidade de Osasco, uma dessas será construída ali no Jardim Cirino. Então eu queria agradecer, entendeu, a toda a minha equipe, que vem desempenhando um trabalho diferencial, que acreditou no nosso trabalho, o nosso prefeito, a todo o secretariado. Eu queria lembrar aqui também que semana passada eu falei de uma indicação nossa, que por incrível que pareça já tinha feito já um ano, né? Estava até comentando com o nosso líder, que é a indicação de número 3.142, que se refere ali a uma rotatória que a gente já vem pedindo ali no Jardim Cirino. E graças a Deus, eu tive um bate-papo com o nosso secretário João Góes, tive um bate-papo também com o Baba, e essa rotatória será feita ali no cruzamento ali com a rua Valdir Soares Lopes, com a Avenida Barbosa Siqueira e a Rua Oliveira Basílio Marçal ali no Jardim Cirino. E essa medida dará mais segurança e benefício a toda a população de toda a região, como os moradores de Jardim Roberto, Padoeira, Conjunto Vitória, São Pedro e Cidade das Flores. E eu não poderia deixar também de agradecer todos esses moradores, os vizinhos próximos ali, que deu esse voto de confiança para a gente. Fizemos vários bate-papo, várias reuniões, e eu não poderia deixar de mandar um grande abraço para a Sueli, que ela é presidente da Associação Mães Unidos Jardim Cirino, ao Fábio da Pizzaria, o André do Açougue, o Rony e a Miriam do restaurante Que Delícia, a dona Irene do Bazar, do Pedrão, e da Jô Costureira e da Clotilde do Bar também. Então, através desse trabalho que a gente desenvolveu durante esse um ano e pouquinho aí, e corremos atrás desse objetivo, acredito que dentro de mais de uns 15, 20 dias será feita essa rotatória. Porque devido à demanda que, através desse rodoanel que foi feito próximo aqui da nossa cidade aqui de Osasco aqui, então está tendo muito fluxo. E aconteceu vários acidentes em decorrer desse tempo. E essa rotatória chegou na hora certa e no momento certo. Então, muito obrigado a todos que acreditaram no nosso trabalho, no nosso empenho, e dizer para essas pessoas que a sala 1 é nossa. Senhor presidente, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agradeço, vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Antes, porém, de chamar o próximo orador, fazer uma saudação aqui ao senhor Hélio Trevisan, que está presente aí, acompanhando a sessão. É um cidadão osasquense da nossa cidade. Obrigado aí pela presença, senhor Hélio. Saudar também aqui o César Parra, que está presente, nosso amigo. Com a palavra, o vereador Valdomiro Ventura, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, imprensa local presente, funcionários dessa casa, aqueles que nos assistem aí através do canal TV Câmara, da NET, aqueles que nos acompanham através do nosso site. Quero aqui deixar meu boa tarde a todos
e um grande abraço a todos. Senhor presidente, eu gostaria, novo vereador Valdir Roque, eu estou indignado, porque não é possível que a gente não consiga resolver a situação de caminhões e caminhões que descarregam ali numa rua atrás da FATEC, caminhão de entulho e daí por diante. Eu queria pedir ao prefeito Jorge Lapas, os moradores da Vila dos Remédios estão muito aborrecidos, têm cobrado muito e me pediram que eu transmitisse esse recado à Sua Excelência. Precisa-se tomar alguma atitude em relação ao que acontece ali. Deve ter em torno de uns 7 ou 8 caminhões de entulho e resto de coisa que jogaram naquela rua. Eu acho que de uma semana para cá, porque a cada 15 dias, praticamente, a prefeitura limpa e eles continuam fazendo. Se é um local que constantemente se joga entulho e outras coisas, tem que colocar ali uma guarda ou câmeras de monitoramento, alguma coisa para pegar esses marginais, porque para mim são marginais. São marginais, não são pessoas. Então, a necessidade, o nosso companheiro Valdir, nosso companheiro e prefeito de Osasco, doutor Jorge Lapas, engenheiro Jorge Lapas, nosso secretário de obras, o Baba. Eu estou transmitindo aqui porque os moradores dali estão eles estão até revoltados. Eles falaram para mim, Valdomiro, vereador, leve, transmita ao prefeito. Já fiz alguns pedidos através de indicações e há uma necessidade de que tome-se providências em relação àquela rua. É tanto entulho que você quase não consegue mais passar ali. E uma outra coisa que eu queria deixar nessa tarde aqui, que nós estamos apresentando, 21 indicações de pedidos de melhorias para os bairros da Vila Airosa e do Jardim Mutinga. São muitas as necessidades desses moradores e a gente pede que essas indicações elas possam ser atendidas. Também quero aproveitar, mandar um abraço aqui, viu, vereador Valdir Roque. Pode ter certeza que eu estou com você nessa luta aí dos entulhos, de onde será construída a Universidade Federal. Estou nessa luta, vamos juntos. Quando junta 5, 6, 7 vereadores em prol de uma causa, pode ter certeza que a gente se fortalece mais, que a gente sai muito mais forte nessas cobranças aí. Então, tenha certeza que eu estou junto com você e quero que você esteja junto comigo também nessas cobranças, principalmente dessa rua, porque ninguém conseguiu parar caminhões e caminhões de entulhos que são despejados ali, jogados ali. E precisa tomar uma providência urgente. Também eu estive, senhor presidente, aproveitei esse espaço desse final de semana para dar uma passada em diversos bairros ali da Zona Norte, começando pelo Santa Fé, Jardim Simões, Três Montanhas, Santa Rita, Vila Menque, Jardim Mutinga, chegando até o meu bairro ali, Jardim Marieta, fazendo uma caminhada naquele bairro ali, conversando com as pessoas daí por diante. Só para encerrar, senhor presidente, pude ver e observar, nas minhas andanças com o meu gabinete móvel, nos bairros de Osasco, eu pude observar que muitas indicações foram realizadas. Eu estive no Jardim Simões, a Vila Simões, onde existia um poço em que os caminhões tiravam água e estava rachando todas as casas. E eu solicitei ao prefeito,
e aquele poço foi interditado e os moradores nos agradeceram muito, fizeram muitos agradecimentos por ter lacrado aquele poço, porque eram muitas as rachaduras daquelas casas lá. Eu quero aqui deixar meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Agradeço, vereador. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Sebastião Bognar. 5 minutos. Senhor presidente, vereador Toniolo, senhores vereadores, imprensa presente, eu quero saudar a imprensa aqui na pessoa do Messias, que está presente aqui, e quero saudar também todas as pessoas que estão presentes aqui na Galeria da Câmara, hoje na presença do Hélio Trevisan, que é nosso cidadão osasquense e que está aqui participando da sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador André Sacco, que é líder da bancada da minoria nessa casa, esteve alguns minutos aqui nessa tribuna e falava, manifestava aqui o que ouviu dos moradores na rua. E este vereador também não é diferente. Infelizmente, eu também ouvi dos moradores que a população de Osasco não está querendo que faça festa. Não é para fazer festa, não é para realizar festa. Não é isso que o trabalhador está esperando da administração municipal. O que o trabalhador está esperando da administração municipal é que a administração, de fato, administre. Tenha gestão de verdade. Entenda o que está acontecendo na cidade. Eu não preciso nem ir a fundo, nem nada. Basta a gente ouvir o relato aqui dos senhores vereadores durante todo esse período na tribuna. Acabou de falar aqui o vereador Valdomiro Ventura, com toda a razão. São caminhões e caminhões de lixo sendo despejados na cidade. Cadê a administração municipal? Cadê a fiscalização? Não tem. Não tem. Cada um entra aqui e faz o que quer do município. Nós ouvimos falar aqui agorinha da Eletropaulo. A Eletropaulo entra na cidade e faz o que quer. A administração não tem acompanhamento. Não tem acompanhamento. E modéstia à parte, senhores vereadores, nesse caso, eu falo com conhecimento de causa. Durante 4 anos, no tempo do Celso Giglio prefeito, eu fui secretário do Meio Ambiente. E era responsável por essa área. Só que a gente trabalhava pra caramba. A gente trabalhava de verdade. Nós tínhamos lá na secretaria pessoas feito, por exemplo, o João Leite de Oliveira. Messias conhece muito bem quem é o João Leite de Oliveira. Hoje, infelizmente, está acamado. Mas era o diretor de meio ambiente. E sabe quantos diretores tinha na secretaria? Um só! Nós tínhamos lá o Garrido, que era o chefe de divisão, o José Maria, que era chefe de divisão. E esse trio, sozinho, esse trio carregava a secretaria. Um grupo de funcionários que, no auge, no máximo que teve de funcionários naquela secretaria, no período que lá nós estivemos, 130 funcionários, onde era necessário a presença de 1.600 funcionários. Nós tínhamos 130. Só que a gente fazia, e a gente entrava em contato com a Eletropaulo, e a gente viu aqui, acabar de falar, lá em Santana de Parnaíba foi 3.000 árvores podadas. Aqui foi 12. Ah, brincadeira isso. É vergonha para Osasco. Dá vergonha para Osasco. Dá vergonha de ser munícipe aqui. Porque falta administração. Porque no nosso tempo também tinha árvores ralando o fio. Também tinha. Mas a gente fazia o contato com a Eletropaulo,
fazia vistoria com o engenheiro agrônomo, e ia lá no domingo para não ter que cortar a energia durante a semana. A gente ia lá acompanhar o serviço da Eletropaulo. E me lembro, senhor presidente, senhores vereadores, de uma situação que aconteceu ali na frente da Unifiel, onde nós temos ali, vereador De Paula, uma carreira de eucaliptos que foram plantados há mais de 80 anos atrás. E nós estávamos lá no domingo de manhã, João Leite, Garrido, Zé Maria, eu e mais alguns funcionários nossos, o pessoal nosso operacional, que a gente passou 4 anos trabalhando no sentido de preparar essa gente para que eles pudessem realizar com competência o seu trabalho. E aí nós estávamos lá no domingo de manhã, podando alguns galhos que estavam correndo risco iminente de queda e que estavam em contato com a rede telefônica, quando apareceu lá representantes de um gabinete de vereador, todos apossados de defensores do meio ambiente, e levaram a polícia. Levaram a polícia lá para nos prender, porque nós estávamos destruindo o meio ambiente da cidade, segundo eles. E quando o delegado viu que tinha um engenheiro agrônomo... Tempo encerrado, vereador. Verdade, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador De Paula. Estando inscrito, o ilustre vereador Sebastião Bognar, falando de um tema de grande importância, gostaria de passar meus 5 minutos para o ilustre vereador. Passa, portanto, mais 5 minutos, vereador. Quero agradecer, senhor presidente, quero agradecer meu amigo, ilustre vereador De Paula, e se Vossa Excelência quiser uma parte, Vossa Excelência já o tem. Obrigado. É para cumprimentar Vossa Excelência. Quando o ilustre vereador Sebastião Bognar fala que a administração não acompanha as obras do município, fala com muita propriedade, porque já por várias vezes eu ocupei a tribuna e falei do caso do Jardim Piratininga, ilustre vereador, que fizeram um serviço, cavaram os buracos e nunca mais voltaram para recapear, e vários acidentes ali aconteceram, onde veio até a falecer um pessoal. A administração está esperando cair do céu, porque até agora não fez. E mais um caso, ilustre vereador. Nesse fim de semana eu estive passando ali por o Jardim Rochdale, na sexta-feira, e vi pintando uma guia, fazendo um tampa-buraco ali. Eu digo, opa, começaram. Aí depois estava grandes placas mostrando prefeito no bairro. Até quando, ilustre vereador, eu pergunto, esse prefeito da nossa cidade vai estar levando esses tapas nas costas e achando que está fazendo alguma coisa para o povo? Porque o Jardim Piratininga, vários bairros da nossa cidade estão verdadeiramente abandonados. A questão da saúde, o nosso povo passa a maior dificuldade do mundo na saúde da nossa cidade e a administração não toma providência. Agora, quando o prefeito vai passar numa rua, nego pinta guia, tem que pintar as guias e tem que fazer o trabalho por toda a cidade. Obrigado por uma parte, ilustre vereador Sebastião Bognar. Quero agradecer aqui o ilustre vereador De Paula pelo seu aparte e dizer exatamente isso, nobre vereador. Na hora da festa, na hora que o prefeito vai passar, até vai lá pintar a guia. Olha só que incoerência isso. Da mesma forma que lá na Vila Holanda agora, no estádio Enzo Piteri, que está abandonado há anos, vai lá para Vossa Excelência ver, vai ter o show lá dia 1º, podou as árvores, capinou o mato, pintou a guia, fez tudo isso que Vossa Excelência está falando. É por evento, não é pela cidade, tem que ser pela cidade. Eu contava agora há pouco ainda dessa situação que se passou ali em frente da Unifiel. Chegou a polícia, porque nós estávamos trabalhando, com a informação de que nós estávamos cortando os eucaliptos e estávamos destruindo o meio ambiente. Quando o delegado viu os laudos do engenheiro, quando o delegado viu o engenheiro lá presente, quando viu o secretário, modéstia à parte, eu estava lá presente também no domingo às 7h30 da manhã. E a gente estava lá desde as 6h30 da manhã. Às 7h30 chegou a polícia. Desde as 6h30 da manhã nós estávamos lá. Quando o delegado viu o que a gente estava fazendo, a Eletropaulo, com a sua equipe técnica, podando exatamente os galhos onde se passava a fiação elétrica.
deu um esculacho imenso na liderança política que tinha feito isso, dizendo que a polícia tinha mais o que fazer. E que outra vez, ele primeiro se inteirasse do que estava acontecendo, para não fazer uma acusação falsa e tirar o delegado da delegacia, tirar a viatura de polícia e lá interromper um trabalho sério que estava acontecendo. Então veja, Vossa Excelência, ilustre vereador De Paula, como é que é feito o trabalho na cidade. Tudo de qualquer forma. Não tem cabimento. Quando Santana de Parnaíba consegue 3.000 podas e Osasco consegue 12 podas, alguma coisa está errado. Não é com Santana de Parnaíba e muito menos com a Eletropaulo. É com a administração da cidade. A administração tem que administrar, tem que gerir a cidade, tem que ser gestor da cidade, o prefeito, os secretários, os funcionários públicos de carreira, os funcionários contratados, os efetivos, os comissionados, todos têm que estar no sentido de fazer com que a cidade possa ser melhor. Eu vejo aqui o sufoco do ilustre vereador Valdir Roque, porque todo mundo ali naquela região de Quitaúna não aguenta mais. Foco de dengue naquela área, lixo sendo jogado o tempo inteiro ali naquela área. E cadê a Unifesp? Onde está a Unifesp? Uma parte, vereador. Vossa Excelência tem uma parte, ilustre vereador André. Quero cumprimentá-lo, né, pela defesa da nossa cidade e do nosso cidadão. E lembrando a Unifesp, Vossa Excelência participou junto comigo da marcha contra a extinção da FITO na oportunidade, quando a Unifesp veio para cá em 2007 com a promessa de que iria construir a universidade. Por favor, vereador. 7 anos, 8 anos esperando e até agora nada. Então é importante que a gente faça coro com o vereador Valdir Roque, para que de fato a Universidade Federal venha e o governo federal deixe de enganar o povo, porque até agora só foi enganação, só pedras, lançamento de pedras fundamentais. E até agora nada. Então, eu quero cumprimentar aí o Valdir por estar abraçando essa bandeira, e nós estaremos junto com Vossa Excelência para buscar a verdade, meu caro vereador Valdir. Obrigado, vereador Bognar. Obrigado. E obrigado, vereador Toniolo, pela passagem aqui um pouquinho do nosso tempo. E queremos agradecer a Vossa Excelência pela concessão e a todos os senhores vereadores pela atenção. Solicitar aqui o vereador Valdir Roque que assuma a presidência para que eu possa... Questão de ordem, vereadora. Rapidamente, apenas para precisar, né? Não houve extinção da FAC-FITO, né? O que houve foi um deslocamento. A FAC-FITO continua existindo com os mesmos cursos, fazendo vestibular, tal. Então, só para a gente precisar, para que os debates possam fluir com a devida seriedade. Obrigada. Agradeço. Vou pedir aqui ao vereador Valdir Roque, nosso primeiro vice, que assuma a presidência, para que eu possa utilizar aqui a tribuna. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Agradeço ao nobre vereador Valdir Roque, presidente, conduzindo esses trabalhos, os colegas vereadores, ao público presente, à imprensa, os senhores funcionários, ao público que nos acompanham através da internet, também da TV Câmara. Saudar a todos. Senhor presidente, eu, na verdade, utilizar aqui a tribuna nesta tarde, apenas para dizer que estou apresentando aqui, nessa tarde, um voto de congratulações aos funcionários da Sabesp, em especial aqueles do interior, e também ao Sintaema, que é o sindicato da Sabesp, juntamente com a CETESB, que na noite de ontem, após 12 anos, teve uma grande conquista, uma conquista histórica. Nós votamos, inclusive, aqui na semana, alguns dias atrás, votamos, essa casa votou, e foi enviado para a Sabesp, foi enviado um voto de protesto com relação à questão do salário regional, que dividia os salários da cidade, do estado de São Paulo. Os funcionários da Sabesp na capital tinham um salário e os funcionários do interior tinham outro salário. E na noite de ontem, após uma assembleia geral
muito concorrida, muito boa. A Sabesp chegou a um acordo com o Sintaema, com os funcionários do interior, e unificou os salários desses servidores. Portanto, hoje, em todo o Estado, presidente, há um salário único. Havia uma diferença de 20% no salário, e a Sabesp assumiu um acordo junto no TRT, né, de repor essa diferença a partir dessa nova negociação de salarial, né, de fazer essa correção dos salários gradativamente, ou seja, 10% nesse ano já e 10% em maio do ano que vem. Mas já foi uma grande conquista, porque há 12 anos que esses trabalhadores da Sabesp já estavam lutando para que pudesse rever essa questão salarial. Então, entendemos que foi uma conquista histórica e a gente está apresentando, portanto, um voto de congratulações, uma moção de congratulações ao Sintaema, que é o sindicato que representa a Sabesp, e também aos funcionários da Sabesp, que ontem estava aí quase que numa totalidade muito grande de funcionários representativos de cidades do interior, né, que vieram até São Paulo ontem para participar dessa Assembleia Geral e poder garantir aí que realmente a Sabesp pudesse corrigir esse salário e acertar. E além dessa questão salarial, de corrigir os salários do interior e da capital, também houve uma garantia dos direitos já conquistados, né, e muitas outras conquistas, facilitando, portanto, a vida de todos os funcionários da Sabesp, que vão passar a ter, a partir do dia 1º de maio, um ganho muito grande, não só de garantias salariais, mas também de benefícios outros que se havia conquistado e que estão sendo conquistados. Então, eu tive a oportunidade de falar lá enquanto presidente da Câmara, cumprimentar os demais colegas vereadores de outras empresas, de outras câmaras também, que apresentaram moção de repúdio, né, e dizer que fiquei muito feliz em saber que está havendo essa correção, porque não se pode, trabalho igual tem que ser salário igual, não podemos fazer essa diferenciação de salário, né? Em que pese ser do interior, eu acho que às vezes até o custo de vida lá ainda é maior do que o daqui da nossa capital. Então, não se justificava essa diferenciação na questão salarial. Então, parabéns aqui ao Sintaema, pela conquista, todos os diretores, pela luta, pela conquista, pela batalha que travaram aí nesses 12 anos e viram agora realizar esse fato histórico aí para os funcionários da Sabesp. E aos funcionários da Sabesp, em especial aqueles do interior, o nosso abraço e os nossos parabéns pela grande conquista. Senhor presidente, era isso que eu queria apresentar nesta tarde. Um grande abraço e obrigado. Obrigado, nobre vereador Toniolo. Por favor, peço que reassuma aqui a presidência. Agradeço o nobre presidente, vereador Valdir Roque. Com a palavra, vereador Aloísio Pinheiro. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu não podia também deixar de lembrar, muito embora a FAC-FITO continua existindo, mas nós temos que lembrar que o investimento na FAC-FITO, de 2005 para até o momento atual, reduziu significativamente. O que se investe na FAC-FITO hoje é irrisório, é sucateamento de uma instituição, né, de uma fundação municipal. Então, isso é que nos chama a atenção. Sucateamento total da FAC-FITO, né, onde foi construído um puxadinho para colocar os alunos e foi cedido o prédio gratuitamente à Universidade Federal, que nada faz para o nosso município, a não ser deixar um terreno baldio, entulhado, sujo, desrespeitoso para com a cidade de Osasco. Obrigado. Questão de ordem não regimental, nobre vereador. Vereador Aloísio, 5 minutos. Quero cumprimentar a todos e dizer que nós estamos apresentando uma indicação, senhor presidente, em função de uma solicitação
que já está sendo atendido a mudança do sistema viário na região da Capelinha, necessariamente a rua Eurípides de Paula, ela não vai poder ter estacionamento. Então, para amenizar lá a situação, para equacionar o problema, nós estamos sugerindo ao nosso prefeito que seja feito na Praça Edson Vieira Garcia, na própria Eurípides de Paula, um estacionamento transversal em 45 graus, porém sem prejuízo do paisagismo, sem a poda, sem o corte de nenhuma árvore, porque nós analisamos toda a extensão da praça e é possível fazer esse tipo de obra lá. E segundo dizer que a gente ouviu aqui intervenções de alguns vereadores, a impressão que a prefeitura vai gastar fortunas no 1º de maio. Não é verdade. É uma parceria com os sindicatos, todos os sindicatos da região, e que, de fato, a parte maior, ou mais pesada do ponto de vista financeiro, ficou com os sindicatos. A prefeitura está colocando aquela estrutura de palanque e tal, que não é absurdo. E eu considero que é importante, até porque, na vereadora Mazé, uma prefeitura que se preze tem que, de certa forma, colaborar com as comemorações, com as homenagens aos trabalhadores no 1º de maio, por tudo aquilo que falou, inclusive, o vereador Mário Luiz, para que a nossa cidade não deixe de ter uma participação nesse 1º de maio em respeito aos nossos trabalhadores, homens e mulheres. Então, eu considero razoável a participação da prefeitura. Mas não existe nada de graça, é lógico, não dá para fazer nada de graça. Agora, não achem que a prefeitura está comprometendo a qualidade da saúde, da educação, da habitação, do transporte, do saneamento básico por causa desse show. Não é nada. A parceria, volto a repetir, a parte mais significativa do ponto de vista financeiro ficou por conta de uma cotização entre os sindicatos que estão participando da organização desse show. E com relação também à questão da FITO, novo vereador, que fez a parte ali da vereadora André, não há esse processo de sucateamento. Na verdade, a FITO ela vem enfrentando um problema, a vereadora Mazé foi diretora lá, que o problema que ela enfrenta é de um processo chamado dívida fundada. O que é uma dívida fundada? É uma dívida de longo prazo, onde a FITO, lamentavelmente, em determinados momentos, não foi na administração do prefeito Emídio, eu acompanhei bem isso, não está sendo na administração do prefeito Jorge Lapas, a FITO teve desvio de função. Gastou-se tubos, rios de dinheiro, por exemplo, com a feitura de um livro lá, que falava lá não sei do que, lá que pouco importava para a população. Eu lembro desse episódio. Outro episódio que a gente não pode esquecer, que certamente os senhores vereadores lembram, que a FITO foi fazer o treinamento para a urna eletrônica, quando surgiu a urna eletrônica. Qual é a FITO, a finalidade específica da FITO, que é o ensino? O que tinha a ver com isso? E foi embora dinheiro ele também. E outros problemas. Vamos ser claros aqui. Outra questão, a política de receber as mensalidades. Quando o prefeito Emídio de Souza assumiu, o novo vereador Dinei Simão, achou-se por acaso, sabe? Um pacote enorme de cheque. Que a pessoa fingiu que pagou, mas o cheque não foi descontado. Então precisa vir na tribuna e falar dos problemas que foram herdados. Muito dinheiro. E fazer o quê com aquele monte de cheque, doutor André Capriotti? Nada, porque estava vencido. Virou material de reciclagem. É isso que não pode fazer. Então, herdou-se um problema gigante e que ficou difícil de administrar. Então, não dá para dizer que a nossa FITO agora, por decisão de ter emprestado um prédio para a Unifesp, que atrapalhou a vida da FITO e da FAC-FITO. Não é verdade. Tá certo? Então, só pontuar essas questões e desejar aos trabalhadores, primeiro de Osasco, trabalhadores e trabalhadoras da nossa querida Osasco, denominada Cidade de Trabalho, toda a sorte do mundo e um 1º de maio profícuo para os trabalhadores do nosso querido Brasil. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador. Questão de ordem, vereador Batista. Senhor presidente, eu iria ceder meu tempo, né, para o nobre, e queria saber se eu tinha alguma coisa para falar, né, importante. Vossa Excelência, se for alguma coisa de relevante, que pode utilizar a questão de ordem, vereador. Na realidade, assim, eu tinha sérios assuntos para estar expondo hoje na tribuna, né, mas como já passou o tempo, eu só queria falar referente à urbanização do Rochdale, né, que eu tive essa semana lá e pedi com extrema urgência, né, todos os procedimentos dessas novas obras que vai estar sendo feitas na nossa cidade e o Rochdale vai ser contemplado. E eu queria pedir, né, para o nosso prefeito dar atenção especial a esses bairros, né, principalmente da Zona Norte, exclusivo do Rochdale, porque questão de moradias, tá um caos ali, e a gente precisa priorizar esse setor aí, tá? Era só isso mesmo para deixar registrado. Obrigado. Agradeço, vereador Batista. A questão de ordem, Vossa Excelência, não é regimental, apesar da importância, né? Fica-se o registro aqui, porém não é regimental. Questão de ordem. Questão de ordem, a vereadora professora Mazé. Então, de novo para precisar, né? Para além do que o vereador Luiz colocou da situação da Fito, eu acho que assim, né, nós desconhecermos as coisas não é problema, desde que a gente busque conhecê-los. Tanto o prefeito Emílio quanto o prefeito Jorge Lapa socorreram a Fito para que aí sim ela não caísse na falência absoluta. Tá? E atualmente existe toda uma discussão para a prefeitura verificar as possibilidades de assumir parte daquela dívida para que a Fito possa ter as concorrências e o espaço de concorrência com as outras instituições de ensino pagas aqui em Osasco. E, por fim, quer dizer, me surpreende muito nós dizermos que a única coisa que uma universidade federal traz é um terreno que ela vai utilizar, tá? Já existe todo o projeto que o Valdir Roque colocou, tá? Dizer que ela não traz nada. Eu só consegui estudar, e acho que, como eu, um monte de filho de trabalhador, só consegui estudar porque tinha universidade pública. Só por causa disso. E não foi em Osasco que eu estudei, foi fora de Osasco, eu não tinha aqui. Então, dizer, mas a Unesp não dá vaga para aluno de Osasco. Para aí, espera um pouco. Tá? Então, acho que a gente tem que fazer a discussão com a seriedade que ela merece, todo o debate, todo o enfrentamento de ideias, mas em cima de dados. Tá? O imposto de renda, o PASEP, o PIS-PASEP da FAC-FITO está sendo discutido pela Prefeitura. O Fundo de Garantia, que eu, como professora, fiquei de 92 a 2002 sem receber nenhuma vez está sendo colocado. Então, só para a gente poder fazer a discussão como deve, e não ficar... Esse tema não se esgota aqui, nosso tempo de expediente já se encerrou. Temos uma sessão... Nós temos uma sessão solene logo mais às 19 horas. Nós temos ordem do dia. Então, portanto, a questão de ordem de Vossa Excelência não é regimental, apesar da importância que se eleva. Questão de ordem, senhor presidente. Ninguém vem esse microfone da parte falar bobagem. Ninguém vem neste microfone da parte falar bobagem. O respeito é mútuo e a gente espera que seja mútuo. Agora, quero colocar uma questão de ordem regimental. Senhor presidente, penso que todos os conselheiros, seja do IPMO, seja da FAC-FITO, da FITO, aqueles que representam o Legislativo, a Casa de Leis, teria por obrigação, em cada reunião do Conselho, na Fundação, deveria vir aqui a público e trazer os números e os feitos da administração atual e das duas administrações que se passaram. Porque é inadmissível um governo que já está há 9 anos e 4 meses no governo ainda querer vir falar do governo que passou. Quem ganha a eleição assume o ônus e o bônus. Então, que essa Câmara de Leis se porte de forma urbana, respeitosa, para começar. Nunca desrespeitei ninguém,
Segundo, que esta Câmara respeite o público, respeite a nossa cidade e traga para cá o que é falado dentro da reunião para não achar que é só conchavos. Vem aqui trazer a veracidade do sucateamento da fito da nossa cidade. Muito obrigado. Está inscrito para a próxima sessão no expediente o vereador Dinei, vereador Batista Comunidade, vereador Amazé Favarão e o vereador Maluco Beleza. Questão de ordem, senhor. Olha, nós estamos com o tempo esgotado, vereador. Regimental. Tá? Acho absolutamente correta a solicitação de prestação de contas, assim como eu acho necessário que, quando nós temos as audiências aqui para poder fazer a prestação de contas dos balancetes, também venham os vereadores que se ausentam, certamente alguns com razão, para depois poder ter as devidas condições para isso. Porque as audiências regulamentares exigidas pela legislação é exatamente para que todos os vereadores possamos ter os dados. Então, o que dá para Chico, dá para Francisco. Então, eu penso que, da mesma maneira, é regimental. Obrigada. Está encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos, retornamos com a ordem do dia. Está encerrado, vereador. Obrigado, mas nós falaremos na ordem do dia.